E agora, insights mais avançados sobre isso. Se você tiver lá pessoas com cada uma das 4 dimensões predominantes, vocês vão saber como ele vai gostar de que seja este processo, esta negociação. Então, vamos começar aí com o estilo que nós chamamos de decisivo, que é o estilo relacionado de compra e venda em relação à dimensão da dominância. Para nós que somos compradores e temos a preferência pela dominância, geralmente nós temos uma imagem clara do resultado que nós desejamos com essa compra. Ou temos uma imagem clara do que nós queremos, do que nós estamos buscando. Geralmente nós tomamos decisões um pouco mais rapidamente sobre aquilo que nós queremos. Nós não gostamos muito de enrolação, de uma conversa, de distrações, somos muito mais diretos. O comprador que tem a sua preferência pela dominância, gostam de comprar quando sentem que conseguiram aquilo que queriam. Ou seja, ou se ele identificou que a solução está de acordo com o que ele procura, ou se ele identificou que esse processo, que a sua oferta está de acordo com aquilo que ele procura, é ali que ele vai se decidir pela compra. Eles são atentos a comunicações e a ações que aceleram este processo. Ou seja, eles não gostam de um processo de negociação muito prolongado. Eles gostam, pelo contrário, de ações e comunicações que vão acelerar este processo. Isso quer dizer o quê? Às vezes ele vai ser uma pessoa que vai querer já estar perguntando quanto que é, como que faz para fechar, formas de pagamento, sem você ter dado muito detalhes. E outra coisa, que já está no item seguinte, detalhes e minúcias, muitas vezes, para esse estilo de comprador, são considerados distrações. Ele pode entender que você esteja querendo enrolar ele. Então, seja claro, direto e objetivo. Preferem discutir conceitos e valor daquilo que eles estão adquirindo. Gostam de soluções inovadoras. Aqui já alguns insights importantes. Então, ofereça a sua solução, o seu processo, o seu serviço como sendo algo inovador, como sendo algo realmente que ele ainda não teve, que ele ainda não experimentou. Isso vai despertar o interesse dele. Ponto-chave: deixe-os liderar este processo agora. Ou seja, se você identificou, se você teve a oportunidade de dar uma degustação de um instrumento desse antes de fechar o seu processo, entenda que se ele tem a preferência por uma alta dimensão D, ele vai gostar de liderar o processo de negociação. Então, deixa ele achar, ou pelo menos achar, que ele está conduzindo isso. Ou realmente deixa ele conduzir. Obviamente, tem ali as suas diretrizes do teu próprio processo, só que deixa ele conduzir a velocidade, o estilo de comunicação, deixa ele fazer as perguntas. Ele vai gostar, ele vai se sentir bem com isso, vai se sentir confortável e vai ser mais tendenciado a fechar o processo com você. Não tente se conectar muito com essa pessoa, não tente estabelecer um relacionamento, uma amizade ou fazer uma comunicação emocional. Quem é autodominante, quem tem esse estilo, gosta de relacionamentos profissionais. Não demore muito para fechar a negociação. Eles gostam de rapidez. E esse estilo de comprador representa de 10 a 15% dos compradores. Pessoal, eu vou disponibilizar este material no grupo depois. Os slides eu sempre disponibilizo para todos. Então, vocês vão ter acesso a essas informações para vocês depois revisarem. Por isso que eu falei, ó, tomem nota de tudo isso, né? Tem aí um papel, uma caneta, tomem nota, que é importante, às vezes, alguns insights que aparecem na fala. Mas esse material eu vou disponibilizar. Por quê? Para que vocês tenham isso anotado. Para que vocês possam até utilizar isso depois para conduzir os processos de negociações de vocês. Mas e nós, que muitas vezes vamos ter que vender um processo para um alto D? Como que nós temos que nos comportar? Sejamos práticos e eficientes. Ou seja,
traz na prática o que a sua solução vai oferecer para ele, o que o seu serviço vai oferecer para ele, e seja eficiente nesse processo. Como foi falado lá, não dê muitas voltas, ele não gosta, ele gosta de ser prático e direto. Destaque oportunidades, ou seja, traga a sua solução como sendo uma oportunidade que esse indivíduo vai estar tendo. Ele vai gostar disso. Seja rápido e direto na comunicação, na negociação, na sua fala. Isso vai trazer a atenção desse comprador para você. Apresente os diferenciais sobre a concorrência. Quais são os diferenciais que você pode oferecer no serviço ou na solução que você está trazendo? Apresente isso. Olha, como diferencial nós temos esse ponto. Demonstre como o seu serviço ou produto pode ser inovador, como a sua solução pode ser algo que ele nunca experimentou antes. Evite conexões emocionais, ele não vai se deixar tocar por isso, e deixe ele no controle. Por mais que às vezes isso seja difícil, principalmente para quem também é um auto D, porém, de alguma forma, neste momento, deixa ele conduzir um pouco este processo. Ele vai tender a fechar a negociação com você. Beleza? Vamos para o segundo estilo. O estilo interativo relacionado ao fator da influência. Quando a pessoa que vai comprar, ele é preferencialmente com uma intensidade maior pela dimensão da influência, e aí novamente eu ressalto, é interessante talvez você já ter este resultado em mãos, porque isso vai te ajudar a fechar um processo com ele, para que você identifique esses fatores, para que você saiba. É claro que às vezes numa conversa é possível nós tirarmos alguns insights, só que nós temos aqui um recurso que é preciso e totalmente assertivo, matemático, para identificar estes fatores. Quando o comprador ele é interativo, ele é influente, eles gostam de fazer o que quiserem fazer. Ou seja, ele também vai ser uma pessoa que vai gostar de conduzir do jeito que ele quiser conduzir. Ele não vai ser tão rápido e direto quanto o dominante, quanto o decisivo, porém, ele também vai querer conduzir um pouco essa negociação. Só que eles gostam de interagir mais. Eles vão ser mais interessados na pessoa que está fazendo essa negociação, ou seja, em vocês. E para ele, a pessoa vai ter importância, essa conexão para ele vai ser importante. Tanto é que eles tendem a comprar quando estabelecem uma conexão emocional. Então, para esse estilo de comprador, você, como sendo a pessoa que está conduzindo ou trazendo essa negociação, você estabelecer essa conexão emocional, para ele vai ajudar e facilitar o processo de negociação, o processo de fechamento dessa negociação. Ele vai tender a aceitar você como solucionador daquilo que ele está buscando, quando ele conseguir se conectar emocionalmente. Eles gostam de expor suas ideias, pensamentos, emoções e medos antes de tomar a decisão da compra. Então, esse indivíduo já vai gostar de conversar e principalmente de falar. E aí, nesse momento, a gente tem que escutar. E deixa ele falar. Deixa ele falar. E, de preferência, pergunta: qual é o seu receio em relação a fechar um processo de coaching ou em relação a fechar um processo de mentoria? Qual é o seu receio em fechar um processo completo de devolutiva desses instrumentos? Né? O que você pensa de todo este processo? Onde você quer chegar com tudo isso? Quais são suas intenções? O que você pensa? O que você sente? E aí deixa essa pessoa falar. Eles não, igualmente, o estilo decisivo, o estilo interativo, não se atentam muito aos detalhes. Então, os detalhes para eles não serão tão importantes quanto essa conexão emocional. Para eles, o mais importante vai ser, tanto é que eles tendem a comprar quando tem essa conexão emocional. Gostam de provas sociais, ou seja,
Quem mais utiliza estes instrumentos? Quem mais já fez este processo com você? Quantas pessoas você já ajudou? Ou seja, tudo isso vai ajudá-lo a fechar o processo de negociação. Você falar muitas vezes que um coach renomado mundialmente, que é o Anthony Robbins, utiliza esses instrumentos da Dynametics, isso é uma grande prova social. Você falar que grandes corporações como Google, Walt Disney, Coca-Cola, IBM utilizam estes instrumentos para selecionarem e orientarem os profissionais dentro dessas empresas, também é uma grande e robusta prova social. Fale isso para este indivíduo. Gostam de se unir ao grupo de compradores que lidera essa compra, ou seja, eles gostam de ser um dos primeiros a comprar. Talvez ele não vai ser o primeiro, mas ele gosta de ser um dos primeiros a adquirir essa solução, esse serviço. Ele gosta de algo inovador também. E, no geral, representam de 25% a 35% dos compradores em geral. E quando nós vamos vender para um estilo interativo, evite desafiá-los. Ele possivelmente vai construir uma barreira se ele se sentir desafiado ou se houver algum conflito. Ele gosta de um ambiente amigável, acolhedor. Lembra das características do Alto I? Um indivíduo otimista. Então, se você trouxer muitos conflitos, alguma coisa que vai contestar ele possivelmente já vai distanciar um pouco do fechamento deste processo. Não seja agressivo no fechamento. Não tente ser rápido, não tente acelerar muito este fechamento. Não tente bater o martelo de uma vez. Isso também pode prejudicar o fechamento para esse estilo. Expresse emoções. Aí é uma questão muito positiva para ele. Realmente acolha emocionalmente este indivíduo, se conecte emocionalmente com ele. Deixe eles falarem. É outro fator. Bom, o Alto I quase não gosta de falar, né? Então, deixa ele falar. Destaque a aprovação social. Isso é algo que nós, quando formos negociar com o Alto I, é algo que a gente tem que enfatizar, a prova social. Já ouviu falar no Marshall Goldsmith? O maior consultor das grandes empresas? Então, ele também utiliza os instrumentos da Dynametics. Já ouviu falar no Anthony Robbins? Aquele consultor, aquele que fez o documentário Eu Não Sou o Seu Guru, que passou no Netflix? Então, outro ponto, divirta-se, torne este processo divertido, alegre, otimista. Lembre das características do Alto I. Acentue o fator novidade. Fale que isso é uma novidade, tá? Poxa, Elton, mas como que eu vou falar isso? Destaque no seu processo, na sua solução, como algo sendo inovador para ele. Se ele nunca ouviu falar nos instrumentos da Dynametics, está aí uma grande novidade para ele. Ele vai gostar de ser chamado pelo nome. Isso é outro fator. Eu sou uma pessoa que tem uma influência como a maior dimensão no meu DISC. Eu adoro quando me chamam pelo nome. Tá? Que os Alto I aí também vão se identificar com isso daí. Então, são algumas dicas, alguns insights que vão facilitar e favorecer muito o processo de fechamento da negociação com esse estilo. Vamos para o próximo estilo, o estilo estabilizador, relacionado ao fator S da estabilidade. Já vamos falar de indivíduos com algumas características bem diferentes. São passivos e introvertidos. Então, eles não vão interagir muito com você. Qual que é o ponto importante disso? Sabendo disso, não force a interação. Gostam de detalhes e minúcias. Como e por quê? São perguntas constantes que devem ser respondidas para estes indivíduos. Como que vai ser isso?
Por que que eu vou fazer isso? Tenham já em mente isso, que esses indivíduos vão ter muitos questionamentos e se prepare para estes questionamentos. Isso é importantíssimo. São interessados no que aumenta a sua estabilidade na vida e oferece segurança. Então, aqui é um outro insight importante. Como você vai linkar, conectar a sua solução, o seu processo de desenvolvimento para aumentar a estabilidade na vida deste indivíduo e fornecer mais segurança para ele. Elabore um speech falando sobre isso, traga alguns pontos listados, e ele vai gostar disso, se você trouxer detalhadamente como o processo que você vai entregar, a solução que você vai oferecer para ele, vai aumentar a estabilidade e a segurança dele. Eles levam mais tempo para se decidirem. Tenhamos isso em mente. Não precisamos, e daí, forçar a decisão para esse indivíduo ou tentar acelerar este processo. Deixem eles decidirem no tempo deles. Isso é muito importante, pessoal. Eles gostam de ter os riscos minimizados antes de comprar. Então, se existe alguma forma de você minimizar estes riscos, ofereça. Olha, se ao final do processo você não tiver o resultado esperado, eu devolvo o seu dinheiro, você não precisa pagar. Isso para ele vai favorecer muito um sim. Pode ter claro isso para quando você for negociar com o autoestabilizador. Se você der uma garantia disso, ele provavelmente vai falar, ah, tá bom então. Então vamos pagar para ver. Preferem, mas ele não vai fechar na hora, ó. Preferem ter seu próprio tempo para decidir e comprar. Talvez ele ainda vá, gostei disso, mas vou pensar um pouquinho mais. E olha só, eles representam 45 a 50% dos compradores em geral. Ou seja, metade das pessoas do estilo de compra representam esse estilo. Então, muito provavelmente nós teremos uma boa porcentagem de pessoas nos procurando ou procurando as nossas soluções com esse estilo de compra. E quando nós formos oferecer, evite conflitos. Primeiro ponto, né? A gente, quem sabe a autoestabilidade, ele gosta de equilíbrio e harmonia. Então, evite qualquer tipo de conflito para esse indivíduo. Se ele sentir que existe alguma hostilidade, ele já vai construir uma barreira. Então, hostilidade zero. Tranquilize e reduza os riscos. É o que eu acabei de falar. Ofereça alguma garantia. Forneça estrutura e detalhes. Já deu passo a passo de como vai ser os próximos encontros, caso ele dê o aceite. Caso ele dê o aceite. Se caso você aceitar, já não traga o insight, ó. Você aceitando o processo, não. Se caso você aceitar o processo, esses detalhes na fala fazem sim a diferença, pessoal. Por isso que muitas vezes nós temos que ajustar, calibrar a nossa comunicação. Isso é um detalhe importante porque a nossa tendência natural é agirmos de acordo com o nosso próprio perfil. Porém, em alguns momentos, para nós adquirirmos alguns melhores resultados, especialmente no que tange a negociações, é muito mais inteligente nós seguirmos o estilo de quem está na nossa frente. Muito provavelmente nós teremos resultados melhores. E nesse momento, então, é muito inteligente a gente seguir essas dicas. Se caso você aceitar, nós vamos conduzir o processo assim. Tá? Primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, quarta sessão. Nós vamos trabalhar isso, isso, isso. Pelo menos forneça uma estrutura para ele, um detalhe. Nem que às vezes esse planejamento vá sendo modificado ou ajustado ao longo do processo, mas já tenha algo estruturado e detalhado para oferecer para ele. Dê a eles tempo,
Destaque o seu apoio e compromisso a longo prazo, que é a questão de oferecer essa garantia. Se ao final do processo você achar que você não atingiu o seu resultado esperado, eu dou um cashback para você. Ou eu dou 5 sessões a mais, ou eu conduzo as próximas sessões até nós atingirmos o resultado esperado. Ou seja, assuma um compromisso pessoal com este indivíduo. Isso também vai dar para ele mais segurança, para que ele confie no fechamento dessa negociação. Outro ponto importantíssimo para quem tem alta estabilidade. Seja sincero. Ele tem que sentir na sua fala a retórica, que é você falar daquilo que realmente vai acontecer. Quando ele sente isso, e todos nós somos seres humanos, indivíduos, a gente sabe, muitas vezes é fácil nós notarmos quando uma pessoa tem essa retórica, ou seja, ele está falando e sabe que aquilo ali corresponde à realidade, isso é retórica. Então, seja sincero naquilo que você está falando. Se falou, cumpre pelo menos. Isso vai ajudar muito para esse indivíduo. Isso até mesmo pode ser na questão de horário, de pontualidade, de cronograma. Ajuda muito para esse estilo aí. Às vezes, um alto I não vai se importar de um atraso ou outro. Um alto S vai se importar. Para ele, isso é falta de compromisso e ele não vai gostar. Não fique pessoal muito rápido. Ele vai, aos poucos, estabelecer e, depois de um tempo, gostar de uma conexão pessoal, sim. Mas isso não vai ser num primeiro momento como no S. Como no I. O I, ele é o melhor amigo em 5 minutos. E seja lento e constante. Esse é o lema aí para quem quer fechar uma negociação com sucesso com quem tem uma alta estabilidade. Se ele negou num primeiro momento ou falou que vai pensar, ok. Quando nós podemos entrar em contato novamente para saber se você já se decidiu? Daí mantenha esse compromisso, não force de novo. Quando nós podemos novamente? Talvez ele vai demorar ali umas 5, 6 interações para fechar o processo. 5, 6 interações, conversas. Ele vai querer saber como e porquê de muitas coisas. Daí você vai novamente se reunir, hoje em dia online, com aquele indivíduo. Vai ser mais meia hora de bate-papo. Ah, poxa, mesmo assim eu vou pensar. Tá, sem problema. Quando que a gente pode conversar de novo sobre isso? Eu quero te ajudar neste processo. Aqui, ó, destaque o seu apoio e compromisso. Quero te ajudar realmente a você entender como isso pode te ajudar. Pode trazer mais segurança para você, trazer mais estabilidade, mais equilíbrio, mais harmonia no seu ambiente. Quando que a gente pode conversar de novo para eu poder esclarecer novas dúvidas que caso venham a surgir? E aí permaneça, seja lento e constante. Isso vai favorecer o fechamento. E aí vamos para o nosso último estilo, o consciente. O estilo de compra relacionado ao fator cautela. Mais uma vez, são passivos e introvertidos. Também gostam de muitos, não só gostam de detalhes e minúcias, eles gostam de muitos detalhes e minúcias. Eles dão valor a detalhes e minúcias. Gostam que a sua solução, aquilo que você está oferecendo para eles, mantenham a precisão de seus próprios hábitos. Possivelmente são pessoas que já têm alguns hábitos. E a solução, o serviço que nós estamos trazendo, eles vão gostar se estiverem presentes para manter a precisão destes hábitos. Detalhes, confiabilidade e níveis de qualidade são diferenciais positivos. Olha, meu caro cliente, que tem uma alta cautela. Estes instrumentos, eles possuem as notas de validação e de confiabilidade mais altas no mercado. O Alpha Cronbeck, que é o teste que avalia a confiabilidade de instrumentos psicométricos, que é este instrumento, dentre todos disponíveis no mercado hoje, é o que tem mais alta pontuação. É esse que você acabou de fazer.
Uau, ele vai gostar muito de ouvir isso. Isso para ele vai ser uma prova talvez determinante para ele fechar um processo. Fale sobre os níveis de assertividade, aqueles detalhes técnicos, e não é à toa que nós estamos trazendo tudo isso para vocês. Nós temos ali uma sequência por conta disso, ó. Aqueles detalhes de validação, de confiabilidade, de como é construído os nossos instrumentos, detalhes que nós trouxemos na última mentoria, são detalhes que para ele vai fazer diferença. Olha, sabe como é que são construídas as escalas naturais e adaptáveis do seu instrumento de acordo com as suas respostas? Traga esses detalhes. Ó, os dois que você coloca mais parecido para você, com você, retrata, revela o seu comportamento adaptável, porque é quando você está se observando. E aqueles outros dois que você coloca menos parecido, o inverso deles determina o seu natural, porque aquilo ali é algo mais inconsciente. Nossa, olha quanto detalhe, quanta minúcia você está trazendo para ele. Quanta prova de qualidade, onde você falar, então, a maioria dos instrumentos, ao invés de trazer 4 sentenças, traz só 2. O DISC Index da Inemetrics, por trazer 4 sentenças, ele aumenta em 100% a precisão e a assertividade das respostas. Olha só, o nível de qualidade do instrumento que você vai ter. Uau! Ele vai adorar isso. Gostam de muitos porquês e gostam de tempo para se decidirem. Outro ponto, gostam do que é mais comum. Então, fale sobre a ampla aplicabilidade dos instrumentos em diversas empresas, de muitos profissionais. Daí você pode falar como profissional, eu já utilizei ou eu utilizo este assessment hoje em todos os meus processos de desenvolvimento humano, em todos os meus processos de coaching, de consultoria. Eu tenho já diversas pessoas, tenho depoimentos, ó. Né? Nós temos aqui analistas, consultores que colhem depoimentos dos seus clientes depois de uma devolutiva, depois de um processo. Olha só, um ou outro depoimento falando. Se vocês não tiverem, nós temos depoimentos. Solicite, Elton. Vocês têm alguns depoimentos falando dos instrumentos? Podem me procurar no particular para isso. Né? Nós temos alguns depoimentos de pessoas que aplicam os instrumentos e que eles permitiram com que a gente compartilhasse esses depoimentos justamente com vocês para validar a aplicação do instrumento. Então, se vocês às vezes não têm, podem solicitar. Vai ser uma alegria poder compartilhar mais isso com vocês. Gostam de ofertas que mostram que o seu produto ou serviço funciona. Então, demonstrar como esse produto realmente funciona, é aplicável, isso para ele vai dar mais credibilidade ainda. E um ponto importante, gostam de uma proposta detalhada sem erros gramaticais. Ele vai identificar. E para ele, se houver um erro gramatical, pode ser uma falha da sua parte. Portanto, redija certinho o texto quando for trazer o texto da sua proposta para esse indivíduo. Conversa no WhatsApp, cuidado com o Auto C. Ele leva em consideração aquelas abreviações, aqueles termos que são aí desse novo ambiente digital. Ele leva isso em consideração, viu? E ele valoriza isso. Ele sabe, essa pessoa escreve detalhadamente. Esse daqui já abrevia. E ele leva isso como uma questão de qualidade. Quanto mais atenção você dá para a escrita, mais ele acha que tem qualidade. Isso, às vezes, não corresponde à realidade? Concordo, às vezes isso não corresponde com a realidade. Mas para quem é um indivíduo com alto C, isso faz diferença. Isso gera valor para ele. Exigem provas e evidências e muitas vendas antes de comprar. Ou seja, ele vai gostar de saber quantas pessoas utilizaram. Esses dias, olha só o que eu tive que fazer de levantamento de dados para um cliente nosso, corporativo. Ele quis saber quantos assessments foram comercializados no ano de 2019. Eu trouxe uma estimativa, ele falou, Elton, mas você não tem um dado um pouco mais específico?
Eu tive que, junto com a nossa equipe, verificar plataforma por plataforma que nós temos aqui no Brasil, quantos assessments foram gerados em cada plataforma, para trazer para ele, olha, você quis saber, o número exato é esse. Foram esse o número exato de assessments realizados no Brasil no ano de 2019. Ele, agora eu entendi. Agora, Elton, você falou o que eu queria ouvir. Fechou. Uma empresa aí que vai começar a utilizar os nossos produtos. Mais uma aqui no Brasil. Gostam de fatos, dados e informações. Ou seja, esteja preparado com isso. Fatos, dados, estatísticas. Ele gosta muito de estatística, o Alto C. Olha, hoje, 72% das pessoas estão infelizes em suas cadeiras. Esse instrumento vai ajudar você a identificar qual é o perfil mais relevante para você, quais são as suas forças dentro do seu perfil e vai permitir com que você se coloque num ambiente mais fértil para você, já que tantas pessoas hoje no Brasil se encontram infelizes. Ele gosta muito de estatísticas. Se você tiver estatísticas, ele vai adorar. E representam, é uma boa representatividade, de 20% a 30% dos compradores em geral. E o vendedor? Forneça evidências de qualidade, esteja preparado com dados, informações, provas e estatísticas, garanta precisão e qualidade na sua oferta, evite apontar erros que você possa vir a cometer, porque às vezes a gente acaba falando, olha, caso isso não der certo, a gente tenta de uma outra forma. Para ele, não. Não traga essa informação, não traga o caso não der certo, caso der errado, caso isso não funcione. Elimine essa fala com ele. Traga só aquilo que vai dar certo. Se há algo que você pensa que pode não dar certo, não traga essa informação neste momento. Seja organizado e lógico nas suas ideias, na sua proposta, no seu passo a passo. Evite conexão pessoal e emocional. Para o Alto C, evite. Estabeleça confiança através de provas, dados, informações e estatísticas. E, mais uma vez, não se apresse em vender. Isso é algo extremamente importante para ele também. Ele vai analisar as provas, ele vai entrar num site, ele vai depois pesquisar, talvez ele vai voltar a conversar com você de novo, vai querer mais detalhes para daí tomar a decisão de compra. Esteja preparado para este processo também um pouco mais lento para a tomada de decisão.